Olá, meu nome é Ana Feijão e hoje vou falar-vos sobre a disjunção do anel mitral. Também conhecida como Mitral Annular Disjunction, MAD, a disjunção do anel mitral é uma alteração anatómica caracterizada por uma separação anormal entre o anel mitral e a base do ventrículo esquerdo, sobretudo ao nível da sua porção posterior, ou também chamada parede lateroinferior. Em vez de estar firmemente ancorado ao miocárdio ventricular, o anel mitral perde a sua continuidade estrutural, criando um espaço entre a válvula mitral e a parede ventricular. Em condições normais, o anel mitral funciona como uma estrutura dinâmica, mas estável, acompanhando a contração e o relaxamento do ventrículo esquerdo. Na presença de disjunção, esta estabilidade perde-se. Durante a sístole, quando o ventrículo contrai, o anel mitral posterior desloca-se de forma exagerada em direção à aurícula esquerda, tornando-se hipermóvel. Este movimento anormal resulta num aumento significativo da tensão mecânica exercida sobre o aparelho subvalvular, particularmente sobre os músculos papilares e sobre a parede basal infralateral e posterior do ventrículo esquerdo. Ao longo do tempo, este estiramento repetido pode induzir lesão miocárdica crónica com desenvolvimento de fibrose, criando um substrato elétrico favorável ao aparecimento de arritmias ventriculares, mesmo na ausência de regurgitação mitral significativa. A disjunção do anel mitral correlaciona-se muito com o prolapso da válvula mitral e com a regurgitação mitral. Esta relação não está completamente esclarecida e evidências atuais sugerem que a disjunção do anel mitral pode preceder o desenvolvimento da doença mitral degenerativa mixomatosa, funcionando como uma espécie de marcador precoce da fragilidade mecânica do aparelho valvular. As áreas de maior distanciamento do anel mitral podem representar zonas de maior vulnerabilidade estrutural. No entanto, é importante salientar que nem todos os indivíduos com disjunção do anel mitral vão evoluir para degeneração valvular ou para insuficiência mitral clinicamente significativa. A avaliação por imagem e exames complementares. Do ponto de vista ecocardiográfico, a disjunção do anel mitral é avaliada preferencialmente por via parasternal eixo longo e pela via apical 4 câmaras. O diagnóstico é estabelecido quando se observa um deslocamento do anel mitral posterior maior ou igual a 2 mm em direção à aurícula esquerda durante a sístole, criando assim um espaço que é possível de medir entre o anel e o miocárdio ventricular. A medição deve ser sempre realizada em sístole, momento em que a disjunção se torna mais evidente. O speckle tracking pode demonstrar padrões anormais de deformação miocárdica, dispersão mecânica e áreas de stress aumentadas, sugerindo maior risco arrítmico. Em caso de dúvida diagnóstica ou caracterização anatómica detalhada, o ecocardiograma transesofágico pode ser utilizado. Para além do ecocardiograma, o seguimento destes pacientes deve incluir um holter de 24 horas para pesquisar possíveis arritmias ventriculares e a ressonância magnética cardíaca, que é fundamental para avaliar a fibrose focal, fibrose difusa e possível isquémia. Diferença entre disjunção do anel mitral verdadeira e pseudo-disjunção do anel mitral. Existem estudos mais antigos que sugeriam que a disjunção do anel mitral desaparecia durante a diástole. No entanto, dados recentes demonstraram que a disjunção do anel mitral pode ser observada tanto na sístole como na diástole, embora com maior expressão sistólica. Segundo o European Heart Rhythm Association Expert Consensus, em 2022, pacientes com folhetos espessados e alongados, prolapso multissegmentar de ambos os folhetos e disjunção do anel mitral, com ou sem regurgitação mitral significativa, apresentam um maior risco de eventos arrítmicos malignos.
A atração excessiva exercida pelo prolapso e pela disjunção do anel mitral provoca uma intrusão da parede livre do ventrículo esquerdo para o interior da cavidade ventricular. Este movimento está associado ao Pickel-Hope sign, caracterizado por uma onda S' sistólica elevada, com mais do que 16 cm por segundo, no anel mitral lateral, utilizando o Doppler decidular. A mesma intrusão pode gerar o fenómeno de curling, uma alteração paradoxal do movimento do anel mitral posterior durante a sístole, com achatamento e rotação anormal do anel. A análise por strain longitudinal pode revelar o double peak sign, com um pico sistólico por tração abrupta e um pico diastólico correspondente ao retorno do segmento, e um aumento da dispersão mecânica refletindo a heterogeneidade da contração miocárdica. Ambos os achados estão associados a maior risco arrítmico e correlacionam-se com a presença de fibrose. Em síntese, a disjunção do anel mitral não deve ser encarada apenas como uma curiosidade anatómica. Ela representa um elemento central na biomecânica do prolapso mitral, ajudando a explicar a ocorrência de fibrose miocárdica, remodeling ventricular e arritmias ventriculares potencialmente graves, muitas vezes independentes da gravidade da regurgitação mitral. A identificação correta da disjunção do anel mitral e a integração com os dados clínicos, elétricos e de imagem avançada são fundamentais para uma avaliação de risco adequada destes pacientes. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida podem deixar nos comentários.